honrado por esse convite de estar aqui com vocês, porque eu amo essa igreja e amo o US. Eu estive aqui no princípio, quando eu era a palavra era eu. Amém? Deus é bom, Deus é bom. E eu tenho uma missão de falar sobre algo que eu gosto muito, de um tema muito interessante, e eu não gostaria de ser muito complexo naquilo que eu falar, por isso eu oro para que Deus me use para que eu fale de uma maneira bem simples, para que todos nós venhamos a entender. Não importa a gente ter uma pregação muito rebuscada, elaborada, cheia de coisas, se isso não virar uma realidade na nossa vida. É isso que eu tenho aprendido com Deus. Meu objetivo aqui não é impressionar ninguém, nenhuma pessoa, não é ser popular com ninguém, porque isso não transformaria a vida de ninguém. E eu acho que essa é a realidade que nós precisamos nesses últimos dias. Pessoas que não estão aqui para serem impressionantes para outros. Agora está melhor, agora eu posso ver o rostinho de cada um, e se alguém estiver conversando, eu chamo a atenção mesmo. Que é legal, né? Amém? Então, vamos falar sobre atender ao chamado. Amém? Você está ouvindo esse som? Está ouvindo? Trim, trim. Trim, trim, trim. Está ouvindo o som? Está ouvindo? Está percebendo? Trim, trim. Está ouvindo o som ou não está? Eu gostei muito desse teatro, do vídeo, quando aparece no início. O garoto estava lá, vários sons, vários ruídos, vários barulhos, era o ar-condicionado, eram as pessoas falando, era a música, era o som do exercício físico, e o som estava tocando. Você está ouvindo o som tocar? Trim, trim, trim. Você está pronto para atender o telefone, ao chamado? Ou você acha que está pronto? Ou você quer atender quando for conveniente para você? Trim, 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 trim. Está tocando o telefone. Quando que você vai atender esse chamado? Quando que você vai atender o chamado? Quando eu estiver à vontade, quando eu estiver com vontade, quando, sei lá, eu não gosto de atender chamado. Você já viu que tem pessoas que elas não gostam de conversar no telefone, né? Ela deixa tocar lá, trim, trim, está tocando, deixa até desistir, aí depois manda mensagem. Por quê? Porque ela não gosta de falar no telefone. Tem alguém que é assim aqui? Sem condenação, tá? Tem gente que não gosta de conversar pelo telefone, é só por mensagem. Enfim, o telefone está tocando, a chamada está acontecendo, mas você acha que as coisas têm que acontecer no seu tempo ou no tempo do chamado? E tem algo interessante também, e quando você atendeu o chamado, e aquela chamada não é exatamente quem você esperava, está comigo? Vocês estão comigo? Amém? Você já viu quando você atende o chamado, uma chamada, você está lá atendendo, opa, alô, você esperava que era fulano de tal, vamos dizer, me ligam, estou em casa, a Gabi, ela sempre me ligava lá no Japão, aí eu vou atender, aí a Nelinha, oi Nelinha. Oi, você, tá. Brincadeira, né, Linha? Brincadeira, eu gosto muito dela. Tá bom? Mas já pensou? Você atende o chamado e não é exatamente aquela pessoa que você estava esperando. Mas apareceu aqui o nome da Gabi. Mas quando eu atendi, na verdade nem Gabi, aparece no meu celular pãozinho de mel. Porque ela gosta de pão de mel. Aí quando eu atendo, é a Nelinha. Agora você já teve também
Tem aquela experiência, tem aquelas pessoas, se você já passou por uma entrevista, seja de, por exemplo, eu passei por bolsa de estudo, ou então você buscou algum emprego, e você fez aquela entrevista, você já você se preparou para algo, você entende que é diferente? Então, quando você se prepara para aquele algo, e a pessoa fala, ok, a gente vai te dar a resposta final, se você foi aprovado ou não, a gente vai ligar para você. Como que fica seu coração? Já percebeu que é diferente? Um pouquinho? Não pode tocar o telefone, não pode nem ter um barulho que parece de telefone, você está assim, eita, não. Você vai ganhar um emprego em tal lugar, naquele lugar que você queria, você tem essa oportunidade, e toda hora que o telefone toca, alô? Senhor Jefter? Sou eu. Aqui é da farmácia, a gente está vendendo para... tá bom. Você já viu quando a pessoa, ela está esperando aquele toque acontecer, aquela chamada, ele fica sempre olhando para o telefone lá. Toca. Ainda não. Alô. Oi, filho, como é que você está? Mãe, oi, tudo bem? Ou seja, há uma expectativa naquele chamado. Você está percebendo? Como é diferente? E quando você vem, e como eu falei, eu vou repetir, às vezes aquela pessoa que está ligando não é exatamente a pessoa que você gostaria de receber a ligação, mas talvez aquela pessoa que está te ligando é exatamente quem deveria te ligar. Não, mas eu estava esperando, era o chefe da empresa me ligar, mas quem me ligou foi o secretário dele. Amém? Eu queria que você fosse comigo. A gente vai ver a respeito de um rapaz, Atos capítulo 16. Um rapaz que ele passou por essa experiência de atender um chamado. Mas antes de ler, para você entender um pouco desse contexto, aqui quem está, vamos dizer assim, um dos protagonistas dessa história é o apóstolo Paulo. Eles estavam numa importante viagem missionária. No capítulo anterior, capítulo 15, eles estavam numa grande conferência entre os ministros, entre os líderes da igreja, estavam resolvendo um problema feio, descascando abacaxi, tem essa expressão, tem? Descascando abacaxi lá, enorme aquela coisa. E depois daquela reunião que foi muito acalorada, teve uma confusão muito grande, teve até um tom de discussão forte entre eles. Isso é normal, isso pode acontecer no meio da igreja às vezes, tá bom? Porque aconteceu lá desde o início, mas as coisas estavam se acertando, se alinhando, e a gente sabe de uma dupla muito poderosa que é Paulo e Barnabé. Barnabé significa, o nome Barnabé, o nome dele não era Barnabé, o nome dele era José, agora, esqueci o nome dele, enfim, vai aparecer em Atos capítulo 8, 9, não, por ali, mas Barnabé, que não era o nome dele, era como ele era conhecido, significa o encorajador, ou filho da exortação, filho do encorajamento, amém? Por quê? Barnabé, ele era o tipo de pessoa que ele não podia ver alguém sentado ali na igreja, desolado, quietinho, ele já chegava assim, rapaz, deixa eu conversar com ele, já conversava, já trocava uma ideia, e aí, cara, como é que é? Quem é você, que você faz? Aí Barnabé deixava a pessoa se sentir à vontade, a pessoa estava toda dura e começava, eu sou fulano de tal, não sei o quê, é mesmo? E tu gosta de quê? Eu gosto de teatro, cara, que bom, eu vou te apresentar para alguém aqui que é mestre no teatro, chega aqui, vem aqui, aí está lá o Joãozinho, Barnabé, ele fala, Quelita, vem aqui, aí chega Quelita, já apresenta para o Joãozinho, Quelita, Barnabé, ele conseguia encorajar as pessoas, ele conseguia fazer com que as pessoas se sentiam bem, ele conseguia encaixar as pessoas no chamado delas. Você entende isso? Por isso que as pessoas olhavam para ele, cara, você é um encorajador, você é o filho do encorajamento, eu não posso ficar perto de você que eu me sentia lá, estava deslocado, mas você me fez me sentir bem. A gente precisa de Barnabés na nossa igreja.
Amém? Barnabé, ele olhou para Paulo também, antigamente. Saulo, que era uma pessoa terrível, os cristãos tinham medo de ficar perto dele, porque a experiência ou o histórico da vida de Paulo era de que ele perseguia cristãos, era de que ele matava aqueles cristãos. Então ninguém queria ficar com um cara que o cara era complicado de se mexer. Não podia falar nada, que o cara, como é que é, meu irmão? Já descia o sarrafo. Quem queria ficar com um cara desse? Então ele tinha uma reputação não muito boa. Ele se converteu, ele nasceu de novo. Mas os cristãos daquela época, eles não perceberam Paulo, que naquela época era conhecido como Saulo, eles não perceberam Saulo no coração, eles olharam apenas para Saulo no aspecto físico, na aparência, no passado dele. Está comigo? Talvez próximo daquilo que aconteceu com aquele jovem aqui. Muitas vezes pelos amigos deles, até o mesmo amigo da igreja. Quem é você? Mas você não consegue nem chegar na garota, cara. A menina vem conversar, você fica... Então Saulo era esse rapaz também. Aquele que tinha um passado que era vergonhoso. Quem é você? Quem é você para atender um chamado? Mas Barnabé, o filho do encorajamento, ele tinha o jeitinho dele. Chegou, cara, Barnabé pegou Saulo no espírito. Ele via que ele realmente tinha nascido de novo. Ele não estava contando com o passado de Saulo. E a gente precisa entender isso. A gente precisa olhar para as pessoas hoje, não mais pela aparência física delas, mas pelo coração. Isso está lá escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Paulo, ele fala isso. A gente só leu o versículo 17, porque agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Mas um versículo antes, ele vai falar, nós não olhamos mais uns aos outros pela carne, mas no Espírito, ele vai falar. Mas a igreja no início não olhou Saulo no Espírito, eles olharam pela aparência, isso até mesmo os grandes apóstolos, porque quando Saulo foi encontrar com os apóstolos lá em Jerusalém, em Atos 9 você vai ver isso, ninguém estava lá. Ele vai falar em Gálatas depois, eu fui para encontrar com os líderes, eu fui encontrar com os apóstolos, mas ninguém me recebeu, quem me recebeu foi Pedro e Barnabé, depois Tiago, mas o resto, e eles viviam em Jerusalém, porque eles tinham medo de Saulo, porque não consideravam Saulo por causa da reputação que ele tinha anteriormente. Então a gente vê que Barnabé, o filho de encorajamento, ele tinha uma maneira de lidar com as pessoas, ele tinha um jeitinho de atrair as pessoas, de pegar aquela pessoa deslocada e trazer ele para junto dele. E Paulo é um fruto disso. Paulo estava deslocado, então quem foi lá para levar Paulo até a liderança? Foi Barnabé, o filho de encorajamento. Ele falou, não, calma, relaxa, cara, eu sei que eu vi que você nasceu de novo. Então ele tinha uma maneira de encorajar. Os próprios apóstolos, eles reconheciam como Barnabé, dessa maneira eles falam, poxa Barnabé, tu é o filho de encorajamento. Ele foi conhecido dessa maneira, porque onde ele estava, ele encorajava pessoas. Amém? Mas agora em Atos capítulo 15, depois dessa reunião acalorada que Paulo e Barnabé participaram, estavam juntos, eram a dupla, Batman e Robin, viajando, fazendo viagens missionárias, passando por vários países, pregando a palavra, muita gente se convertendo, eles apanhavam junto, pregavam junto, comiam, dormiam, faziam tudo juntos. Mas agora em Atos 15, talvez por causa da pressão daquele momento, do que aconteceu, os dois têm uma discussão muito feia. Paulo ele estava crescendo, Barnabé também reconhecia o ministério de Paulo. Paulo ele começou a ganhar o destaque, que é interessante, porque Barnabé, se você for perceber na Bíblia, era sempre Barnabé e Paulo, mas chega um momento que começa a se falar Paulo e Barnabé. E Barnabé não está preocupado em ficar em segundo lugar. Opa, quem pegou isso? Amém? Barnabé não estava preocupado se ele ia ficar em segundo. Ele estava lá, o filho de encorajamento. Opa, vai, cresce. Eu sei que você tenha pegado, você é um missionário aqui. Ele não estava, eu que te levantei, rapaz. Eu que te vi quando você estava lá no meio, e eu te levei até os apóstolos. Você deveria me honrar e me respeitar. Não, Barnabé, calma aí, pode ir. Então chega um momento que Paulo era aquele que estava tomando a frente, falando, pregando, e Barnabé reconheceu isso na vida dele e deixou ele fluir. Amém? E agora essa dupla dinâmica tem uma discussão feia, e eu acho legal porque a Bíblia ela não fica mapeando ou fantasiando as coisas, encobrindo para que tenha uma aparência diante das pessoas, uma máscara, ou seja, como um teatro também, uma hipocrisia, algo que é montado. Não, a Bíblia ela é verdadeira, ela falou, eles brigaram mesmo, os dois que eram grandes ministros, dois caras que tinham experiências com Deus, tiveram uma discussão acalorada. É o que a Bíblia fala.
por causa de um outro jovem, João Marcos. Eles tinham carregado João Marcos em uma viagem missionária deles, mas esse João Marcos, jovem, deixou eles na mão, por causa da inexperiência dele, por causa de inexperiência, por causa da meninice. João Marcos não suportou o tranco da viagem. E agora Paulo e Barnabé discutindo, porque Barnabé é o filho de encorajamento. Quem está certo, quem está errado? Barnabé é o filho de encorajamento. Ele olhou para Marcos e falou: Marcos, não, vamos dar uma... Marcos era primo, era sobrinho de Barnabé. Barnabé, não, vamos levar ele junto. Paulo, não vou levar esse cara não, esse cara aqui deixou na mão. Ele não está pronto para seguir com a gente. E Barnabé começou aquela discussão entre Paulo e Barnabé. E aí, quem está certo nessa história? Paulo ou Barnabé? Barnabé é o filho de encorajamento. Ele olha para Marcos e ele fala: eu tenho que levantar Marcos. Paulo, ele olha para Marcos e fala: ele não está pronto para seguir junto comigo, porque a pegada é firme aqui, meu amigo. Quem está certo, quem está errado? Os dois estão errados, os dois estão certos. Amém? Essa é a verdade. Não precisava ter tomado esse rumo como tomou aqui. Eles não precisavam discutir um com o outro, eles só precisavam se acertar, porque um tinha um chamado para levantar pessoas, e o outro tinha um chamado diferente, que era para ir na linha de combate. Amém? Aí Atos capítulo 16, lá em Atos 15 vai falar que então cada um separou. Foi um momento triste, mas o final é feliz, tá bom? No final, Paulo e Barnabé se dão bem, eles voltam, são amigos, vai ter cartas depois, onde Paulo mostra o carinho, o respeito que ele tem por Barnabé. Paulo nunca desonrou Barnabé, amém? Só foi um momento, acontece, esses conflitos acontecem no nosso meio. Não significa porque aconteceu que, nunca mais vou falar. Só uma pessoa orgulhosa, idiota, que não falaria com outro porque teve uma discussão uma vez na vida. Alô? Tem alguém que brigou aqui hoje? Amém? Eles voltam depois, mas agora eles tomam rumos diferentes. Barnabé leva Marcos junto consigo, e eles vão para um canto. E Paulo pega Silas junto com ele e vai para outro canto. Mas Paulo, ele pegou um pouco de Barnabé também. Ele aprendeu que ele tinha que levantar pessoas. Ele aprendeu com Barnabé que ele não está ali simplesmente para executar também. Ele está ali também para levantar pessoas. E agora em Atos 16, ele chega em Derbe e Listra. E eu vou ler com vocês. Atos 16, versículo 1. Chegou também a Derbe e Listra, que está falando de Paulo. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, calma aí, é isso mesmo, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Amém? Agora Paulo está na sua viagem, ele começa a viagem missionária, ele está carregando junto consigo Silas, é a dupla dinâmica dele agora, é o novo Batman e Robin aqui. Eles estão juntos, passando agora por Derbe e Listra, foram as primeiras cidades, assim que eles saíram de Antioquia para irem. Ao passarem por ali, eles encontram esse jovem, Timóteo. Paulo, ele olha para Timóteo, ele fica pensando, ele percebe no espírito algo. Opa, tem algo nesse jovem aqui. Alguma coisa atrai Paulo, ele não está olhando apenas com os olhos naturais, porque talvez se ele olhasse pelos olhos naturais, ele não escolheria Timóteo. E eu posso falar por quê. Uma das coisas era porque Timóteo, provavelmente, ele era, segundo a gente vê os relatos, um cara muito introvertido, e Paulo era um cara bem extrovertido. O segundo ponto era porque, falando de questões físicas, Timóteo aparentemente era um cara mais debilitado fisicamente. Ele tinha um corpo que necessitava de mais cuidados. E Paulo, ele sabia do tipo de viagem que ele fazia, a intensidade daquelas viagens missionárias que ele fazia. Então, olhando naturalmente, talvez Paulo não escolheria Timóteo. Ele tinha motivos para não escolhê-lo. Mas com o olhar do Espírito, ele percebe algo em Timóteo. Tem algo diferente nesse rapaz. Eu preciso de um substituto. João Marcos, naquela dupla dinâmica Paulo e Barnabé, talvez João Marcos era aquele porque os dois já de mais idade, Paulo e Barnabé tinham que fazer viagens longas, distantes.
Então João Marcos provavelmente era aquele que levava a bagagem de Paulo. Uau, que viagem emocionante. Pois é, João Marcos provavelmente era esse rapaz que levava as coisas, ajudava Paulo e Barnabé naquelas assistências, era mais ou menos talvez um secretário dos dois, porque o nível de viagem era muito intenso, eles precisavam de um grupo, de uma equipe, precisavam de alguém mais jovem, com mais ágil para ir a tais lugares e a outros pontos e ajudá-los. Mas João Marcos teve um momento que ele não aguentou a pressão, ele viu que a viagem não era tão emocionante, ou talvez era emocionante, mas não era tão tranquila como ele imaginava. Ele pensava que talvez no início fazer missões, ele olhava o relato de Paulo e Barnabé, do tio Barnabé, falando de onde ele foi, porque o missionário era assim, ele começa a falar do país que ele foi, ele fala empolgado, eu fui lá e era maravilhoso, eu passei pela Etiópia, lindo, o pessoal passando pela cidade, aquela coisa maravilhosa, e João Marcos, caramba, eu quero participar disso, eu quero ver isso, e foi, mas quando ele viu como é que era a realidade do negócio, tio, eu vi que o negócio não é bem para mim não, acho que eu vou voltar, desculpa. Paulo ficou bolado com Marcos, muito bolado, amém? Aquele jovem Marcos, ele deixou os dois, que eram de mais idade na mão, eles estavam botando muita fé em Marcos, mas agora Marcos deixou na mão, e agora Paulo está vendo uma nova situação, ele está com Silas, e ele precisa também de alguém, para ajudá-los, para ser ágil como deveria ser Marcos, está comigo? E ele começa a reparar Timóteo, mas quem é Timóteo? Esse jovem é interessante, Timóteo, porque ele é alguém que está aqui recebendo um chamado, o chamado já estava nele, percebe? Mas vamos dizer que ele está recebendo então, a ligação, está começando o telefone a tocar, agora você sabe que se você entrou numa entrevista de emprego, quando você vai fazer aquela entrevista de emprego, quando você coloca lá as qualificações, significa que você já tem aquelas qualificações para entrar naquele emprego, não é isso? É isso que você coloca no currículo. Não significa então que você coloca as qualificações, aí vai ser chamado para você começar a ser preparado naquelas qualificações. Você está percebendo aqui? Então quando me chamarem para tal emprego, aí eu vou estar qualificado para isso, eu vou me qualificar. Não, aí já é tarde, já está atrasado. Você está entendendo? Se você estiver esperando a chamada para começar a se qualificar, então você já está atrasado, você não vai ser nunca chamado. Amém? Agora não. Timóteo, ele tinha qualificações. Quando ele colocou lá no currículo do céu, opa, aqui está eu, Timóteo, estou aqui disposto, Senhor, a seguir esse emprego que você tem para a minha vida. Então ele começou a trabalhar naquilo e começou a colocar as qualificações dele. Então quando ele recebeu a ligação, alô, senhor Timóteo, aqui é o anjo Gabriel, a gente estava lendo seu currículo, a gente gostou bastante, vimos tais qualificações, você fala inglês, tem uma boa reputação, gosta de estudar, tem muita disposição para ajudar, nós percebemos aqui que você tem talvez um ponto fracozinho, muito bom, mas gostamos muito de você, rapaz, estamos abrir uma oportunidade agora, tínhamos um rapaz, mas ele não conseguiu dar conta do recado, e você está sendo então selecionado para cobrir a vaga dele. Amém? Então, Timóteo, ele tinha certas qualificações para aquele momento, Paulo ele estava atento, olhando para Timóteo, opa, ele tem aquilo que eu preciso, amém? Isso me chama a atenção, mas Timóteo, se ele fosse orgulhoso, ele poderia falar assim, eu estava esperando uma chamada de Deus, eu queria uma chamada, uau, Deus me chamando, luz, trovões, aqueles efeitos especiais, e quem vem me trazer essa ligação, dizendo que eu fui aprovado, é esse cara aqui, Paulo, esse senhor, ele que está me ligando, não, calma aí, eu tenho mais coisa para fazer, eu estou ocupado com as coisas da faculdade, estou ocupado com as coisas da escola, tem muita tarefa já para mim, aí vem esse senhor aqui que eu já sei da fama dele, o cara é meu, não é brincadeira não, segui ele, senhor, aqui eu sei, já ouvi da história dele,
Ele viaja muito, ele é intenso, ele é rígido, ele corrige. Ele é muito extrovertido, eu sou muito introvertido. Eu gosto de ficar no meu cantinho, ele gosta de sair falando com todo mundo. Então, Timóteo, ele poderia rejeitar aquela ligação, simplesmente porque a pessoa que estava ligando para ele talvez não fosse quem ele esperava receber a ligação, quem ele gostaria que ligasse para ele. Você está me entendendo? Então tem pessoas que, às vezes, o chamado está tocando, trim, trim, mas elas estão fingindo que não estão ouvindo. Não é porque elas não estão ouvindo, elas estão fingindo que não estão ouvindo. Porque a pessoa que está ligando, quando aparece lá, é o nome de outra pessoa. Não, eu sei quem é essa pessoa aqui. Esse daqui é o líder lá, é o Lucas Arruda. É complicado esse cara, é brincadeira. Não, quem está me ligando aqui? João. Não vou muito com a cara dele, não. Cara meio chato, assim. Brincadeira, tá? Eu te acho muito legal, cara. Amém? Não, pastor, cara, não dá muito bem não, pastor, ligando aqui, cara. Desculpa, estou ocupado, pastor, estou ocupado demais, é que sabe a vida, né? Agora, casei, aí tu tá ligado, desculpa, pastor, não dá para ir mesmo não, quinta-feira, dia de semana não rola, só domingo mesmo, pastor, que eu estou disponível. Trim, trim, trim. Poxa, eu coloquei meu currículo lá para Deus, mas o que eu estou esperando é Deus me chamar com algo assim, aquela celebridade. Mas o cara que está me chamando aqui, ele quer que eu ocupe a vaga de outra pessoa, que é um trabalho de carregar mala, de viagem, de missão. Não parece ser muito empolgante. Não dá para colocar lá no Instagram, oi, ó, estamos aí junto, eu, Paulo e Silas, curtindo as praias da Macedônia. Não, era coisa tipo, caramba, carregar a bagagem dos caras, vamos lá. E aí, Paulo, será que dá para eu ir? Só dar uma olhadinha na Praia da Macedônia. Não tem tempo, cara, a gente tem que ir, estuda a Bíblia aqui, se prepara, tu vai começar lá com a oração, tá bom? E depois eu vou entrar firme, aí eu vou sair e você pega as coisas tudinho junto, tudo bem? Poxa, Paulo, não tem tempo, cara, a gente está aqui para fazer a missão, cumprir o chamado. Está percebendo, Tom? Está percebendo, Tom? Que não é uma viagem bem de turismo, como talvez Marcos pensou? Por ser missionário é legal. Eu não estou falando de missões aqui apenas. Você está entendendo, né? Você está entendendo que eu não estou falando só de missões, mas estou falando no contexto de missões, que é um contexto que eu vivo. As pessoas pensam que ser missionário é turismo. Algumas, né? Não todas. Ele mora em Tóquio. Ele deve comer sushi todo dia. Amém? As pessoas confundem, elas esperam um chamado, receber uma ligação de uma pessoa importante falando, eu estou com uma vaga aqui para você suprir minhas necessidades, eu quero que você esteja lá na linha de frente, tirando fotos com todo mundo, pregando, falando bonito, as pessoas vão tirar foto com você, pedir autógrafo, você vai viajar para países, dormir nos melhores hotéis, você vai para França, Itália, Etiópia não, Estados Unidos, Nova York. Amém? Então, Timóteo, ele não foi assim. Timóteo, ele estava esperando com expectativa. Opa, vão me ligar, eu quero estar aqui, vai me ligar. Alô. Você entendeu a diferença do coração? E é isso que Deus está esperando das nossas vidas. Agora, você está disposto a atender o chamado? Ou você quer que as coisas fluam do seu jeito? Ou você está muito ocupado realmente? Ou você tem outros interesses? Ou realmente esse chamado, essa tarefa que estão te incumbindo, estão te chamando para fazer, não parece muito empolgante, não? Poxa, vim aqui de manhã para ajudar, sei lá, nas coisas do rema. Não é bem assim, pastor, não é bem o que eu estava esperando, não, entendeu? Não é bem assim, porque minhas qualificações não estão bem para essa área. Está entendendo, pastor? Eu falo mais assim, tipo inglês, eu mando bem muito assim, sei lá, falar em público. Assim, no louvor também, pastor, eu mando bem mesmo, minha área mesmo
é estar lá na frente liderando o pessoal, de seguir o líder, assim, eu não sou muito bom. Mas agora, mandar na parada, eu sou bom pra caramba. Mandar, me coloca que eu faço um negócio bem feito. Todo mundo quer preencher essa vaga. Não é gostoso? Todo mundo quer ser, eu não sei uma expressão, mas todo mundo quer ser a última Coca-Cola do deserto, vamos lá. Amém? Todo mundo quer ser aquele cara que tu não vai olhar assim, uau, você é nosso. Mas lá atrás, carregar a bagagem, não é muito empolgante. Ficar recebendo ordem, está disponível dia de semana, nesses horários inconvenientes, não. Sabe, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho faculdade, trabalho, família, casa. Está tocando o chamado. Está tocando o chamado, está tocando. Mas porque não está fluindo do meu jeito, eu estou recusando a chamada. Estou achando que estou atendendo a chamada, mas eu estou recusando a chamada. Eu estou ouvindo, mas não quero atender, igual aquele jovem no início. Porque a chamada não é exatamente aquilo que eu estava esperando. Eu esperava algo mais glorioso, esperava um status de celebridade. Amém? E tem algo muito interessante aqui em Timóteo, que ele fala aqui, ó. Eu vou falar do versículo 2, que ele dava bom testemunho, dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Mas também algo interessante que acontece é, quis Paulo que ele fosse em sua companhia, preencher aquela vaga, e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. O que me chama a atenção aqui é porque quem sabe quem é Paulo, se você ler capítulo 15, a briga toda de capítulo 15 era porque tinham os judeus que estavam obrigando, judeus ditos convertidos, ou se misturando no meio dos cristãos, ou convencendo pessoas ali na linha, no meio deles, para que eles circuncidassem, para que agora, se eles querem realmente receber a salvação, para provar que eles são salvos, eles deveriam agora se circuncidar. Paulo e Barnabé, eles estavam revoltados com isso, eles tinham levantado igrejas em lugares que não tinha nada a ver com o povo judeu, eles foram grandes missionários mesmo, e eles viram que não tinha nada a ver seguir aqueles preceitos, não tinha nada a ver circuncidar alguém, porque isso não ia trazer salvação para ninguém, isso era coisa de homem, ideia de homem, isso era passado, na lei anterior era assim, mas agora eles estavam vivendo algo novo, então Paulo combateu fortemente que não havia necessidade de circuncidar ninguém para ser salvo. Você está entendendo? Houve uma briga, o cara viajou lá para Jerusalém, foi falar com a liderança, eles tiveram um embate, a liderança entendeu, poxa, todo mundo, o pastor Tiago falou, é isso mesmo, não precisa de circuncidar ninguém não, eles são salvos, é pela graça, pela fé em Cristo Jesus. A igreja entendeu, e a viagem que eles estão fazendo agora, esse motivo dessa viagem missionária que eles estão fazendo agora, é para passar pelas igrejas e falar, olha, aqui está a carta dos líderes da igreja dizendo que não há necessidade de se circuncidar. Somos livres. É isso que ele está falando. Aí ele chega, encontra Timóteo, aquele jovem que ele fala, poxa, esse cara é bom, eu quero ele comigo, vamos circuncidá-lo. Você entendeu? Não entendi não, tudo bem. É algo esquisito, porque Paulo ele batalha com todo mundo, ele está lutando na igreja, ele está falando, não precisa circuncidar para ser salvo. Nós somos livres, é pela graça de Deus. Mas ele encontra Timóteo, ele fala, eu quero você junto comigo, seu pai era grego, então eu sei que você não é circuncidado, vamos circuncidar você, rapaz. Na mente de Timóteo, ele poderia ter pensado, poxa Paulo, você não acabou de pregar na nossa igreja? Você não acabou de falar para nós que não há necessidade de ser circuncidado? Nós não somos livres pela graça? Nós somos salvos apenas pela fé em Jesus? Mas quem quer atender o chamado, aí ele fala assim, ok, eu me fiz de forte com o forte e fraco com os fracos. Tudo me é lícito, Paulo ele vai falar, mas nem tudo me convém.
Isso é muito forte. Paulo está falando, não é questão aqui de ser salvo ou não é ser salvo. Não é questão de ser lícito ou ilícito. É questão da disposição de atender ao chamado. Porque se você quer alcançar junto comigo essas pessoas, então a gente vai ter que sacrificar algumas coisas, cortar algumas coisas, machucar talvez o nosso corpo, deixar de ter alguns benefícios em prol de alcançar aquele povo. Aí você notou a diferença de Timóteo? Você está percebendo a diferença dele? Ele não tinha, pela salvação, pela graça, necessidade alguma de se circuncidar. Ele não precisava sofrer lá na pele dele aquele corte para ser salvo, para ser mais espiritual. Não é que ele foi mais espiritual aqui. Amém? Que ele receberia mais bênçãos. Mas aqui ele se coloca lá embaixo, ele se qualifica, ele fala, olha, eu estou junto com vocês, eu estou junto nessa missão. Eu sei que eu não precisava sofrer esse corte. Mas se for necessário para alcançar outras pessoas, eu sofro esse corte. Amém? Glória a Deus, aleluia. Agora, se seu líder falar para você, ok, eu sei que isso é lícito, mas eu quero que você não faça isso. Não, seja sincero agora, com você mesmo, se você vai falar amém. Amém? Agora, seu líder falando com você, pastor, João, Lucas, seu pai, ok, eu sei que é lícito, você pode fazer tal coisa, tal, não é que você vai ser, mas eu não quero que você faça isso. Hã? Eu salvo pela graça, eu conheço a palavra, eu vivo pela fé. Não, eu sei que você vive pela fé, que você é salvo pela graça, mas eu estou te pedindo que você faça isso para a gente fazer, alcançar tal lugar com esse objetivo. Não, mas eu não preciso fazer isso. Amém? Agora, Timóteo teve esse coração. Ele não ficou discutindo com Paulo. Ele não ficou debatendo lá. Poxa, Paulo, você acabou de pregar na minha igreja, tal, não sei o que, tal, que a gente não precisa circuncidar, você quer que eu circuncide? Cara, não vou seguir você nessa viagem, não. Amém? Agora, se seu líder chegar para você, ok, está na hora de circuncidar isso daqui, está na hora de deixar isso daqui, mas eu sou salvo pela graça, eu não preciso disso, tudo é me lícito. Amém? Não está legal isso daqui, não está bom isso daqui, mas não é pecado fazer isso, não é pecado. Quem disse que é pecado? Não está na Bíblia lá, nem está escrito na Bíblia, não é pecado. Trim, 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 trim. Agora, quem seria você? Dentro de você sai aquele não quero fazer, ou o manso Timóteo. Opa, ok, estou junto com você. Vai doer. Não é prazeroso. Amém? Agora, Timóteo, apesar de ele entender a Bíblia, a avó dele, é muito interessante o nome da avó dele, né? Que era a mãe e a avó dele que eram crentes. Agora, uma das duas, o nome era Lloyd. Ia ser legal se fosse Debbie e Lloyd. Tá, deixa eu lá. Seria legal, não seria? Ia ser mãe Debbie, vó Lloyd. Eu gosto. Debbie e Lloyd, mãe de Timóteo. Que besteira. Vamos lá. As mães dele, a mãe e a avó dele, o criaram na fé, ensinaram a palavra, levantaram. Timóteo era apenas um moleque quando Paulo passou ali naquela igreja, então não teve muito destaque. Agora, quando Paulo volta, ele vê Timóteo novamente, vê um outro rapaz, alguém que naquele tempo, desde aquele momento que ele estava lá como uma criança, que foi educado pela fé. Agora, quando ele volta novamente nessa viagem, ele encontra um novo Timóteo, alguém que ele fala, oxe, esse rapaz, ele estava aqui na vez que eu estava, ele é filho de Debbie, sua avó Lloyd. Amém? Um rapaz recebeu Jesus naquela cruzada evangelística que você fez aqui, e agora está se levantando aí, está ajudando a nossa igreja. Então os irmãos de Listra e Icônio falaram, esse cara é muito bom, é um jovem que está aqui participante na igreja, está atuando, não falta culto, está pregando. Opa, olha a imagem de Timóteo que ele tinha entre os irmãos. Amém? Isso é bom para aqueles que falam assim, eu sei quem eu sou
eu sou justiça de Deus e não preciso dar, prestar conta para ninguém não, não preciso dar relatório para ninguém não, eu sei quem eu sou, eu faço a minha vida, eu que mando nessa parada aqui, eu sei que eu sou crente, meu amigo, não é que eu ir para o culto que eu mostro que sou crente não, eu vou quando eu quero. Não é? Aqui não tem isso, né? Glória. Amém. Amém? Caramba, gente. Fala um negócio desse não. Brincadeira. Amém. Mas os irmãos olhavam para Timóteo e falavam, esse cara é bom. Esse cara se converteu, pegou a palavra. Ele está junto no negócio, o Paulo. Paulo e Silas estavam lá, e Silas era profeta, né? E falou, oxa, meu. É isso. Está o dedinho, amém? E Paulo só ouvindo, Paulo era aquele assim, Paulo já tinha passado por João Marcos, né? Paulo estava assim, e Deus falando com Paulo, e Paulo estava, amém? Mas os irmãos estavam falando, ele é bom, pode contar com o cara, é bom mesmo. Mas Paulo estava vendo Timóteo, só olhando, mas ele é meio introvertido, é meio caladão, mas o cara é bom, está sempre presente. Amém? Mas você vê que ele tinha uma boa reputação entre os irmãos. Ele era presente, as pessoas o viam, ele não se escondia. E aí tem uma frase, tem algo que Paulo fala para Timóteo que eu acho maravilhoso. Eu quero que você abra comigo lá em 2 Timóteo. Eu tenho quanto tempo mesmo? Hoje que é a vigília? Só para confirmar. 2 Timóteo, capítulo 1. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5. Diz assim, ó. Paulo, esse daqui é a última carta do apóstolo Paulo, já era no fim da vida dele, ele ia morrer, ele já sabia disso, e a última carta que Paulo manda é justamente para Timóteo. É emocionante saber um negócio desse. O cara que foi companheiro de viagem dele, passou junto com ele, esteve enfrentando coisas, e agora Paulo chega para ele e fala, versículo 4, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Que mensagem apaixonada, não é? A última mensagem, logo no início da carta, fala, cara, eu estou doido para te ver, Timóteo. Que companheirismo que eles tiveram, que amizade, que laço. Paulo, o líder dele, Timóteo, o jovem que o acompanhou, olha a amizade, o entrosamento que eles tinham entre um e o outro. Timóteo passou, eu acho que, cara, Paulo não era fácil de lidar não, Paulo falava muito, mandava muito, não era uma pessoa simples de se lidar, era um cara mais, é isso, e talvez como um apóstolo Bud da vida, aí ficava, as pessoas não fale negativo, irmão, imagina, amém? E agora no final, Paulo ele manda essa carta, lembra das tuas lágrimas, estou ansioso por ver, para que eu transborde de alegria. Paulo estava na prisão falando essa mensagem apaixonada para ele. E ele fala, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Está aqui, ó, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou a tua avó Ló e de tua mãe Eunice. Devia ser Bebe. E estou certo de que também em ti. Mas sabe o que me chama a atenção nesse versículo? É que ele fala assim, eu encontrei em você uma fé sem fingimento. Ou seja, porque é possível ter uma fé fingida. Você pegou isso? É possível você usar uma linguagem fingida. Eu falo fé, irmão, mas não é daqui, é para falar para as pessoas. A fé sem fingimento de Timóteo era porque era algo genuíno, não era algo que ele escondia, não era algo aparente, não era algo para mostrar para as pessoas, para colocar no Instagram. Era algo real que ele vivia. Paulo viu em Timóteo algo que era característico dele, ele era a pessoa, talvez ele não fosse realmente totalmente preparado, talvez não fosse aquele cara forte, bem eloquente, bonitão que se apresentasse, mas Paulo viu nele uma fé sem fingimento, o cara cria de coração, talvez ele não tivesse uma fé super madura, que fizesse coisa, mas ele tinha uma fé
que era verdadeira, que condizia com aquilo que ele falava crer. Por isso que quando ele ia lá para a igreja, lá da região dele, talvez de Listra e Icônio, os irmãos falavam dele, é porque ele fala assim, ele é um cara que serve mesmo, ele crê nisso e ele faz isso que ele crê. Ele fala que vai servir no departamento aqui da igreja, ele está servindo mesmo. Está com o coração envolvido. Está pegando? Ele está com o coração envolvido, ele está se mostrando disposto, ele está disponível para o Espírito. A fé dele não é fingida, não é aquela fé que ele fala diante dos irmãos, eita glória, oi irmão, foi paz, e falava lá com os irmãos todo dia, paz irmão, ficava nos cultos. Aí quando alguém ligava para Timóteo, estamos precisando aqui, ó, o cara faltou aqui no culto, será que você poderia substituir? Estou ocupado, irmão, estou ocupado. Amém? Era uma fé sem fingimento. Ele não fingia uma coisa para as pessoas e lá no quarto dele ele era outra coisa. Ele não vinha para a igreja e falava para o Senhor, montava, adorava nos cultos e chorava. Como é que é a música? Sou tua morada, tua casa. Muda coisa aqui, muda, Senhor. Canta, mude, sou tua casa. Eu nem me lembro da melodia, que foi a primeira vez que eu vi essa música agora, eu achei muito bonito. Né? Fica à vontade aqui, Espírito Santo, mude, aqui é seu lar. Mude mesmo, fica à vontade, Senhor. Meu coração é sua casa. Chega em casa, aí você recebe a chamada. Alô? Oi, pastor, oi. Estou precisando circuncidar você. Não, pastor, não precisa disso. Eu sou salvo pela graça. Não, você não cantou aquela música, mude aqui o que eu preciso mudar. Não, pastor, a música é bonita. Estamos precisando de você para servir aqui. Então, sabe aquilo lá que você fez, cara? Não foi legal. Mas, pastor, eu falei a verdade, mas não foi legal, cara. Mas eu tenho razão, mas, pastor, não foi bom, cara. Melhor você mudar isso. Mas, não gostei não, pastor. Então, eu estou precisando que você mude isso. Não, só foi uma música, pastor. Amém? Deus está falando, não está? Mas isso não é fácil, irmãos. Eu não estou querendo. Essa fé sem fingimento não significa que você é perfeito. Eu quero que você entenda isso, tá bom? Mas a fé genuína sem fingimento é uma fé que talvez você reconheça mesmo as suas limitações. Calma aí, eu não sou daqueles que tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Nada é impossível para mim. Não, mas não há problema nenhum em você reconhecer as suas limitações. Em ser verdadeiro. Opa, calma aí. Eu estou em crescimento, eu estou em construção. Paulo, ele era alguém que mostrou fé, ele falava, não sou perfeito ainda não, calma aí. Eu tudo posso naquele que me fortalece, mas estou aprendendo, eu estou prosseguindo para o alvo, estou esquecendo o que fica para trás. Não atingi ainda a perfeição, não falo como se tivesse atingido. Estou avançando. E olha que ele já era bem maduro quando ele mandou isso daqui, quando ele falou um negócio desse. Mas ele não se contentou naquele nível dele, ele não queria mostrar uma aparência para as pessoas, dizendo, eu sou isso daqui. E o próprio Timóteo também, a fé dele era sem fingimento. Isso não significa que Timóteo estava plenamente completo, era perfeito, orava em línguas 5 horas por dia, lia a Bíblia as outras 8 horas e pregava e não dormia. Amém? Quando Paulo olhou para ele, não falou assim, esse é um rapaz, é uma máquina de pregação, eu vou colocar ele na minha equipe. Não era isso. Amém? Não era isso. Paulo levantou Timóteo porque ele viu uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira, alguém que estava disposto a crescer, alguém que reconhecia em si, olha, estou aprendendo, eu tenho essas áreas aqui, e talvez Timóteo abrisse o coração para ele, e Paulo sabia, andou com ele, chamou ele junto, e passou dia após dia, e Timóteo olhando para Paulo, como Paulo agia com as pessoas, como Paulo agia no ministério, como ele pregava, e Timóteo ficava atento, percebendo aquilo, ele falava, cara, que legal, é isso aqui interessante, e Paulo dava momentos de instrução para Timóteo, falava, olha cara, ok, eu sei que você tem essa limitação, mas não fique assim, tem muito mais para você, ele ficava, tá, eu vou lá, a fé dele era sem fingimento, ele estava aprendendo junto com Paulo, ele era jovem ainda, e Paulo colocando algumas missões para Timóteo,
e falando, vai lá, você consegue. E Timóteo, não, cara, que isso, Paulo, quem sou eu? Não, hoje eu não vou pregar não, tá, Timóteo? Hoje a gente vai estar em tal lugar, eu quero que você vá. Não, calma aí, Paulo, calma aí, é meio complicado esse negócio. Não, você viu eu pregando, você tem ouvido minhas mensagens onde eu vou, você está pronto para ir aqui. Aí aconteceu um problema em determinado lugar, aí Paulo falou, olha, eu quero que você vá lá, leve essa carta para os Coríntios. A igreja bagunça na igreja, meu Deus do céu. A igreja, uma desordem total. Ele falou, eu quero que você vá lá, entregue as cartas, resolva esse problema lá, me dá um relatório. E Timóteo falou, não, Paulo, eu fazer um negócio desse? Paulo, não. Amém? Mas ele estava crescendo, talvez dentro dele ele se achava inexperiente, ele se achava muito jovem, como ele se achou, ele estava em conflitos às vezes aqui. E Paulo fala assim para ele, ninguém despreze a sua mocidade. Então a questão aqui não é se você é o super capacitado, se você é o totalmente preparado. Amém? Mas é se sua fé é sem fingimento, se a sua fé é verdadeira, se a sua fé não é apenas da boca para fora, eu movo montanhas, eu estou junto, estamos juntos, tá bom? Infelizmente, eu vou dar um relatório aqui, uma estatística bem feia, não vou dar tão feia não, mas vamos dizer assim, quantas pessoas já falaram, estamos juntos, vou fazer tal coisa, quantas cumpriram? Amém? Quantas pessoas cantam tantas coisas, mas quantas de fato têm essa fé sem fingimento? Opa, eu sei que, cara, eu tenho que romper com isso, eu quero mesmo ver isso, mas quantas estão dispostas a colocar o pé lá na linha de batalha e permanecer? É isso que a gente precisa, de fé sem fingimento. Amém? Vocês estão me entendendo? Uma fé que não é hipócrita, uma fé que é verdadeira, uma fé que bota para quebrar, fala assim, eu ando em amor. A gente faz essas declarações, eu tenho o amor de Deus derramado em meu coração, mas a gente sabe que é difícil às vezes amar. Amar justamente aquela pessoa que está ali com você todos os dias, aquela coisa complicada, aquele ser humaninho, às vezes chato, e você fala, eu ando em amor. Quando você está falando eu ando em amor, e você sabe que você não suporta aquilo que você tem, não significa que você está mentindo para você. Você está declarando algo que você vê no Espírito. Mas você reconhece também, eu tenho que aprender ainda a amar. O problema é quando você é orgulhoso, e a sua fé é fingida, e você fala isso, e você não busca andar em amor de fato. Você está entendendo? Isso é uma fé fingida. É alguém que fala, eu creio na palavra, eu creio na verdade, ando em amor, mas quando vai estar na realidade do negócio, não coloca em ação. Aí é uma fé fingida. É uma fé que é presente aqui na igreja. Conhece todos os versículos, mas na hora de colocar em prática, que aí é a diferença, se a sua fé é fingida ou é verdadeira. Amém? Então, uma das qualificações principais para atender esse chamado é se você, dentro de si, você decidiu ser verdadeiro com você. Uma fé sem fingimento. E, infelizmente, tem muita gente que vive uma fé fingida, que fala determinadas coisas para impressionar as pessoas. Eu não quero ser incrédulo, vou falar igual a minha mãe. Como é que minha mãe disse naquele dia? Deus me defenda. Foi de uma situação, Deus me defenda. Eu não quero ser incrédulo com ninguém, eu quero ser um Barnabé, de fato, eu quero ser um filho de encorajamento, eu quero ver pessoas, eu sei que elas não estão naquela posição, naquele lugar ainda, mas eu quero encorajar aquelas pessoas, ver como Barnabé viu Paulo e fala, cara, você não está lá ainda, mas você vai chegar lá. Isso é um filho de encorajamento. Barnabé olhou para Marcos, Paulo falou, cara, não dá para ele ir não, e Barnabé falou, não, dá sim. Aí começou aquela briga, né? Porque Barnabé era o filho do encorajamento, aquela coisa, amém? Eu quero ser como Barnabé, sim. E a gente precisa de Barnabés na nossa igreja. Amém? Encorajar uns aos outros. Ver aquela pessoa que talvez está lá, mas vamos levantar uns aos outros. Mas infelizmente eu tenho visto às vezes pessoas, eu não estou abrindo aqui, desabafando não, tá bom? Mas às vezes as pessoas, elas chegam com uma vozinha mansa, com um jeitinho legal, mas não é verdadeiro aquilo. Amém? Não sei, uma aparência, uma vontade de aparecer, de ser celebridade, de marcar um status, não sei, mas não é algo verdadeiro, genuíno. Quando chama mesmo,
Você vai ver quando a sua fé é sem fingimento, quando te chamarem para falar assim, ó, preciso te circuncidar. Vai doer. Mas eu sou salvo pela graça. Amém? Mas eu não preciso fazer, não precisa. Para ser salvo, não. Mas para alcançar determinado lugar, você precisa. Amém? Aí você vai provar se a sua fé é sem fingimento ou não. É muito fácil falar. Tem muita gente falando muita coisa por aí. Agora, quem vai de fato? Quem bota para fazer o negócio? Eu falo isso até por pessoas que falam assim, de chamado. Quantas pessoas já chegaram para mim e falaram, eu tenho um chamado para o Japão, eu quero ir para missões, eu amo missões, eu quero fazer tal coisa. Aí eu olho essas pessoas, cadê? 5 anos atrás, 5 anos depois, onde é que elas estão? O que elas estão fazendo? O que elas caminharam? Como que elas se posicionaram em direção a esse chamado que elas dizem ter do Japão? Está estudando japonês? Eu tenho um chamado. Deus me chamou para fazer tal coisa. Aí, e você está se preparando, se qualificando para quando Ele te ligar, você está no gás para ir? Sabe como é que é, né? Quantas pessoas eu vi? O mais importante para elas foi ter um relacionamento, um namorado, uma namorada. Opa, agora eu peguei nos jovens. Agora foi. Não, eu tenho chamado. Mas o quanto você está focado para realmente cumprir esse chamado? O quanto ele é importante para a sua vida, de fato? Qual é a sua expectativa em relação a receber essa ligação? Eu vou receber essa ligação, vão me ligar. Amém? Ou você está levando as coisas, você fala que você tem um chamado, que você é empolgado no chamado, mas quando te ligar está lá, trim, você deixando tocar, porque você está preocupado mesmo de fato em conseguir namorada, ser descolado com a galera, viver uma vida preguiçosa, amém? Jogar videogame o dia todo, caramba, amém? Eu não estou falando que é errado namorar, não estou falando que é errado jogar videogame, não estou falando que nada que é pecado, não é isso, gente, não é isso. Eu estou falando que as pessoas dizem ter um chamado para determinado lugar, elas falam que estão prontas para servirem a Deus, mas quando alguém liga para elas e fala, eu preciso de você, elas estão ocupadas. Foi profético. Fala a Deus. Está vendo? Está chamando. Deus está te chamando essa noite. Todos nós. Independente da sua idade. Timóteo era jovem e ele ficava, não, mas eu sou muito jovem. Tem outros que falam, não, mas eu sou muito velho. Deus está chamando. Não, mas é porque eu tenho que pagar tal conta, eu vou casar, você sabe, tem que casar, tem que fazer aquilo. Deus está chamando. Não, mas eu tenho que jogar meu game, tenho que zerar essa fase. Deus está chamando. Vai aparecer uma gatinha na igreja. Mas o meu chamado é para a Arábia Saudita, mas ela não quer ir para a Arábia Saudita. O que tu está fazendo da vida, seu animal? Seu abençoado. É porque ela é linda, mas ela não tem nada a ver com o que você quer de vida, rapaz. Ela é linda. Amém. O que você quer da sua vida? O que é de... Viva uma fé sem fingimento, pelo amor de Deus. Não finja ser algo para as pessoas. Deus não está buscando essa aparência, porque Ele vê seu coração. Deus não está buscando um cara perfeito, Ele está buscando alguém que tem uma fé sem fingimento, uma fé verdadeira, que está ali disposta a seguir a missão que Ele tem para a vida dele. Nós vivemos nesse mundo, nessa geração, uma geração de aparências agora. Estava até falando hoje, a gente estava conversando, e eu lembrei de um youtuber agora, super famoso aqui no Brasil, se eu falar todo mundo vai se entender. Ele vive uma vida maravilhosa aí, o cara era lá do interior do Brasil, filmando com, sei lá com quê, filmava no quarto sem nenhum preparo, fazia uns vídeos de comédia, ganhou status, virou celebridade do YouTube, aí tem uma agenda louca, uma concorrência, aí depois está em depressão, porque ele tem que manter um nível de aparência, de status,
para aquelas pessoas, porque ele está querendo corresponder àquilo ali. E às vezes está colocando a comédia ali na frente, mas está vivendo aqui dentro triste, deprimido. Isso é uma fé fingida. Amém? Quantas pessoas que elas buscam aparentar uma coisa, mas aqui dentro. Mas se você é verdadeiro consigo mesmo, com aquilo que está dentro do seu coração, com aquilo que Deus está te chamando, você reconhece, você pode até falar assim, ó, poxa, o meu desejo no coração é realmente ser de fato isso, e eu estou precisando de ajuda nisso, eu quero crescer nisso, eu ainda não cheguei lá, mas eu vou avançar nisso daqui. Aí é diferente a história. Amém? E eu quero que você vá lá comigo em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1 também. Diz assim, capítulo 1, versículo 18. E isso é Paulo também falando com ele, e este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Amém? Paulo agora ele manda esse recado, isso daqui é a primeira carta, mas ele fala, olha, combate, esse bom combate. Amém? Será que o pessoal do louvor já pode se preparando? Mas combate, esse bom combate, que eu estou te encarregando. Segundo o quê? As profecias que te foram dadas. E cuida, ele fala de uma coisa muito importante, cuida, guarda a sua fé e o que mais? Boa consciência. Porque alguns, ele diz, rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Está comigo? Alguns rejeitando a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Como é que é rejeitar a boa consciência? Nós sabemos que quando nós recebemos Jesus Cristo, a nossa consciência é limpa. Quando você recebe Jesus Cristo, no momento que você nasceu de novo, o seu passado é apagado, tudo que você fez anteriormente, seja a maior tragédia, a coisa mais terrível que você tenha feito, assim como Saulo fez de matar cristãos, perseguir cristãos da igreja, tudo aquilo agora foi para trás, foi apagado, porque a sua consciência foi limpa. Você está comigo? Está comigo, né? Deixa o pessoal do louvor lá, eles vão fazer um maravilhoso serviço daqui a pouco. Só me ajuda aí, né, cara? Amém? Agora Paulo ele fala uma coisa interessante, tem pessoas que se converteram, elas nasceram de novo, mas porque elas não mantiveram a consciência delas limpa, eles naufragaram na fé. Amém? Às vezes, muitas vezes, né? Você tem um chamado em Deus. Deus, todos nós aqui temos um propósito, todos vocês que estão aqui, seja qual for a sua idade, se você é muito jovem, se você é muito velho, não importa, seja qual for a atividade que você tem feito, ou aquilo que você tem feito no passado, ou aquilo que você está fazendo agora, você tem um chamado, um propósito em Deus. Deus nos criou com um propósito, ele vai falar. Ainda numa das cartas de Timóteo, na segunda, se eu não me engano, ele vai falar assim, que Deus ele nos concedeu, ele nos chamou para esse propósito, nos chamou, segundo a sua determinação e propósito, muito antes da fundação do mundo, muito antes de nós nascermos, em Jesus. Então todos nós temos um chamado, cabe a cada um de nós nos prepararmos para esse chamado e ficar ali, ansioso, com expectativa, para recebermos essa ligação. Agora tem uns aqui que Paulo está falando, olha, eles são cristãos, mas eles eram cristãos, mas naufragaram na fé. Por quê? Eles não guardaram essa boa consciência, não guardaram a fé e a boa consciência. Então, Deus ele te chamou, e às vezes por causa das ocupações do mundo, por causa da sua vontade de querer fazer as coisas do seu jeito, Deus ele está lá tocando o telefone, trim, 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 faça isso, não, cuidado, o seu pastor está falando contigo, o seu líder está falando contigo, circuncida, se prepara, e você não está se atentando
aquilo que Ele está falando no seu coração. Você está fingindo que não está ouvindo. Você está virando o rosto. Não é comigo não, não é comigo não. Por muitos motivos. Pode ser às vezes porque você se acha indigno, pode ser porque você se acha introvertido, como Timóteo se achava, aquele cara paradão. Eu não sou bom aqui, eu sou muito bom para ficar lá na mesa do som. Eu fico aqui e tal, de boa. Timóteo era assim. E Paulo falou, não, quero você como líder das igrejas aqui. Amém? No final, já nos últimos momentos, Timóteo, eu creio que Timóteo foi uma potência maior do que Paulo. Talvez não esteja nas cartas aqui, talvez não esteja aparentemente nas epístolas, mas o cara foi ensinado por Paulo. E ele foi o pastor, Timóteo foi o pastor da maior igreja cristã daquela época. Está entendendo? Aquele que carregava mala, aquele que era tímido, que ficava lá na mesa de som, porque ele fala assim, não, pregar não é comigo não, mas mexer aqui na mesa de som, mexe, tal, não sei o quê. Carregava os equipamentos de Paulo, tá? Aquele garoto lá que ficava sozinho. E o pessoal fala, não, ele é muito bom, ele está sempre aqui presente na igreja, sempre ajuda, está lá no cantinho dele, mas está fazendo, está ajudando. E Timóteo introvertido, ele foi levantado para ser pastor da maior igreja depois em Éfeso. E a questão aqui não é ser pastor da igreja ou coisa alguma, mas é cumprir o seu chamado. Mas o que eu estou dizendo é porque ele ficava às vezes colocando lá que não conseguia, mas Deus via nele, Paulo viu nele, falou, você consegue, cara, você vai dar certo, você nasceu para dar certo. Uma igreja depois de, segundo os historiadores, de mais de 20 mil pessoas, era um negócio absurdo. Éfeso, que era ali daquela região da Ásia, Paulo levanta lá em Atos capítulo 19, fica 2 anos pregando direto ali, todos os dias, toda a Ásia ouviu a palavra, toda a Ásia a Bíblia diz, que é aquela região ali da Turquia atualmente. Quantas pessoas, e aí depois no final, quando Paulo está mandando essa carta para Timóteo, ele era um dos líderes, depois foi líder dessa igreja de Éfeso, e ele foi um dos caras que mais combateu heresias, foi Timóteo. Ele começou a viver um momento que era muito intenso de perseguição no meio do cristianismo, tanto é que Paulo fala para ele na última carta, fala, olha, combate junto comigo esse combate, não se envergonhe de mim, porque Paulo estava sofrendo, as pessoas, Paulo ele vai falar na segunda carta de Timóteo, todos me abandonaram, que triste, não é? Todos me abandonaram, mas eu conto com você, Timóteo, vem me visitar, eu conto com você, a sua fé não é fingida. Amém? Isso é muito interessante. E agora, Timóteo, o pastor daquela igreja, pregando firme, se mantendo num momento de perseguição intensa, e ele conseguiu ali segurar a estrutura. Teve um momento, que sabe quem foi uma das ovelhas de Timóteo? Olha, Timóteo veio muito depois. Timóteo, ele se converteu muito depois, ele nem viu, andou com Jesus. Quem foi ovelha de Timóteo? Foi o apóstolo João. João teve um momento que ele congregou lá em Éfeso, pastor Timóteo, para você ver o nível que o cara conseguiu. E não é uma questão de status, era porque o chamado dele era para ser pastor, porque não é porque pastor que é o top das galáxias, não, a questão é você cumprir aquilo que Deus chamou. Talvez você não seja o pastor, talvez você seja como Paulo, o missionário. Talvez você seja como Filipe, o evangelista. Talvez você seja como Estevão, o diácono. Isso é pior ou melhor? Não. É o chamado. Agora é importante você não naufragar na fé, manter a boa consciência. Se você está sentindo toque, atenda aquilo que o Espírito Santo está te falando. Enquanto você, sabe como é que você perde a boa consciência? Porque todos nós que nascemos de novo, nós temos essa consciência. Quando você fizer alguma coisa errada, a sua consciência vai dando um alerta lá. Para, você, não, eu vou fazer do meu jeito, E o alerta está lá ligado. Não. Vai chegando um momento que você, se você não se liga nessa boa consciência mais, vai ferindo tanto ela, que você nem sente mais a dor. Porque você está tão acostumado a fazer as coisas do seu jeito, você quer tanto fazer da sua maneira, que não é que o Espírito Santo não está mais falando com você, é você que se tornou surdo a ele, tapado. Amém?
Agora, se você se arrepender hoje, se você se colocar diante de Deus e falar, poxa Deus, eu sei que você falou comigo, era para eu ter mudado isso na minha vida, era para eu ter feito isso na minha vida, era para eu ter me preparado e me qualificado para isso, mas eu não obedeci o Senhor. Eu fingi que não era comigo, eu esperei minha mãe atender o telefone, minha mãe atender o chamado, pensava que era para minha avó, Lloyd. Amém? Não, eu pensei que era para meu esposo, não era para mim. Pensei que era para meu irmão, não para mim. Se você se arrepender hoje, você vai poder voltar a ouvir esse trim, trim, trim. E eu quero finalizar com isso que Paulo fala no versículo 18. Olha que interessante, ele diz, este é o dever que te carrego, um dever que eu estou te passando, filho Timóteo. Eu acho legal que Paulo ele se refere a Timóteo como filho, antes de concluir, porque ele era tão ligado com Paulo no coração, que quando Paulo fala com ele é filho, pai e filho agora. Eles se apaixonaram pelo outro, eles tinham um relacionamento muito firme, e não era o pai verdadeiro dele, mas era o pai de coração agora, porque Paulo podia contar com ele. Quando todos abandonaram Paulo, quem estava lá? Timóteo. Ele permanecia crendo em Paulo. Muita gente, Paulo ele vai falar lá em 2 Timóteo, vai falar, olha, Demas, você vai ver Demas em outras cartas, Paulo fala de Demas e fala, ó Demas, ele foi em tal lugar, tal, fez um monte de serviço, mas nessa carta que foi a última carta de Paulo, ele fala, Demas ele preferiu o mundo, e me deixou. Triste, não é? No final da carreira, ele poderia ter lá, no tribunal de Cristo, uma honra, Demas, estou falando de Demas, está assim, ó, poxa, você andou com Paulo, você ajudou Paulo, você estava no ministério, mas no final da carreira do cara, ele foi para o mundo, Paulo fala, ele preferiu as coisas do mundo, do que viver o chamado dele, pareceu mais interessante, viver as festinhas dos amigos, do que viver o chamado que Deus tinha para a vida dele, parecia mais interessante tomar um cafezinho com os amigos lá, estar na curtição, do que viver aquilo que Deus chamou, porque está lá junto com João, ajudando, tal, não parecia muito celebridade. Amém? Mas Timóteo era aquele que estava junto com Paulo em todo momento. E aqui ele fala, olha, filho Timóteo, segundo, este é o dever que te carrego, filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas, o bom combate. Eu quero finalizar com isso. Quando ele fala de profecia aqui, Paulo está falando de visão. Amém? Paulo provavelmente, Timóteo, ele ouviu palavras do Senhor. Não sei se alguém chegou para ele e falou assim, ei Timóteo, eis que te digo varão. Talvez Silas, né, chegou para ele naquele momento, que ele tinha contado, você será um grande homem de Deus, você vai alcançar nações, e você vai curar pessoas, aleluia. Não sei o que foi a profecia que foi dada para Timóteo naquele dia. E Paulo fala, foi imposto as mãos sobre você, ele vai falar, lembra, não negligencie isso, não deixe isso passar desapercebido. Paulo ele sempre fala para Timóteo, se lembre, honre aquela imposição de mãos, ele vai falar, honre que imporam a mão sobre você, lembre-se daqueles dias, quando oraram por você, lembre-se daquelas profecias que estavam ardendo no seu coração, lembre-se da visão que tem dentro de você, está entendendo? E combate, o bom combate, com base nessas profecias, com base nessa visão que está dentro do seu coração. Ele está falando de chamado aqui, amém? Porque as tentações vieram para Timóteo, você acha que não? Paulo ele fala para ele bem assim, ó, ei, cuidado, não se deixe levar pelas paixões da juventude, amém? Ei, não deixa ninguém falar que você é jovem demais, não. Não desprezem a sua juventude. Pare de se achar um complexo de inferioridade, o mínimo, a porcaria do verme de Jacó. Amém? Combate, o bom combate, se lembrando dessa visão queimando no seu coração. Porque os anos passam, os dias passam, não é porque você recebeu um chamado agora, que no dia seguinte vai estar lá tudo pronto para você. Bem-vindo ao chamado. Ele teve que passar por um período, ele teve que passar por anos junto com Paulo carregando mala. Que empolgante ser missionário. Teve que passar anos lá, talvez arrumando as roupas, a mala de Paulo,
fazendo aquilo que Paulo não poderia fazer. E a galera dele, talvez ele era o menor da equipe ainda. Aí todo mundo mandava nele, porque sempre é assim, o mais jovem é assim, tá? Quanto mais jovem você for, você estiver na equipe, é o que você vai fazer tudo que ninguém quer fazer. Amém? Não é um problema, é assim, a realidade das coisas são assim. Talvez Timóteo ele poderia falar, poxa, só faço isso, cara. Mas ele estava lá disposto. E Paulo está falando para ele, olha, combate, o bom combate, lembrando da visão. Lembre-se da profecia, coloque a visão diante de você, coloque a profecia diante de você. Não se deixe levar pelas perseguições, não se deixe levar por aquilo que estão falando lá fora, não se deixe levar por, seja lá o que for, pelas paixões da mocidade. Ai, mas ela é tão linda, Timóteo, talvez ele poderia se apaixonar por alguém. Paulo está falando, não se deixe levar pelas paixões da mocidade. Vai lá, você vai conseguir. Deixe essa chama continuar ardendo no coração e combate essa luta, deixando essa profecia queimar no seu coração. Amém? Eu creio que todos nós aqui, se você talvez não tenha ainda essa profecia dentro de si, não se preocupe. Você fala assim, talvez você pergunte, poxa, mas nunca ninguém profetizou para mim, ou eu ainda não sei que visão é essa. Timóteo também não sabia no momento da vida dele. Alguém chegou lá, 2 rapazes, 2 homens visitaram a casa dele e passaram a visão para ele. E ele falou, é isso. Talvez você esteja nesse momento na sua vida. Talvez você esteja no momento da sua vida onde a visão já é clara, você sabe o que você tem que fazer. O que eu quero falar para você é, independente do lugar que você esteja, combate o bom combate, se baseando nessa visão, nessa profecia. Foi assim comigo também. Eu falei que eu fui ao Japão, você acha que foi tudo fácil, foi tudo maravilhoso, que é tudo lindo lá, maravilhoso, que eu fico comendo sushi todos os dias? Todos os dias é um combate, todos os dias é uma luta, lembrando da profecia que está aqui dentro. E as pessoas são legais? Nem sempre. Amém? Nem sempre as pessoas vão aplaudir você, como Timóteo. O cara foi colocado na igreja e você acha que todo mundo chegou e recebeu Timóteo? Bem-vindo, Timóteo. Você é o mais jovem entre nós. Por que não veio Paulo, ser nosso pastor? Porque você, Timóteo. Você acha que foi fácil? Você acha que ele foi aprovado assim, do nada? Não. Ele teve que resistir, perseverar, combater o bom combate. Você pode se colocar de pé?